Graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida e eu peço a você que abra o coração para você entender, para você receber essa palavra de Deus e ser abençoado, como Deus deseja te abençoar, tá bom? Vamos lá. Como você já viu aí o título, essa é uma pergunta muito interessante. Talvez você tenha feito essa pergunta para alguma outra pessoa, mas será que você já fez essa pergunta para si mesmo? Talvez também tenha se feito e você já sinceramente se respondeu, sinceramente você procurou conhecer, procurou descobrir as respostas para essa pergunta? A palavra de Deus ela é um mapa para nossas vidas, que aponta diretamente para um tesouro que é chamado vontade de Deus, perfeição de Deus, tempo de Deus. A palavra de Deus ela nos ensina como vivermos todos os dias debaixo de uma direção de Deus, de uma orientação de Deus, debaixo de um plano de Deus, conforme o que o Senhor quer para nós. E hoje nós vamos ver na palavra de Deus a respeito dessa pergunta aí, que talvez você tenha alguma dúvida ou que talvez você tenha feito para alguma pessoa de uma forma talvez não adequada, não biblicamente, talvez para você isso talvez seja um questionamento frequente, mas a palavra de Deus ela tem a resposta. Então vamos lá para a palavra de Deus. Primeiramente, nós vamos ver aqui em Filipenses, no capítulo 1, versículo 16. É uma palavra muito conhecida. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E o primeiro tópico dessa nossa sequência aqui de palavras que nós vamos ver diz: quem eu sou. Quem sou eu? Você é o que Jesus diz ser? Quem sou eu? Primeiramente, vamos ver aqui, esse é o primeiro tópico e dentro desse tópico vamos ver a sequência de algumas palavras. Primeiramente, Filipenses 1,6, a palavra diz aqui: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Segunda palavra se encontra também em Filipenses capítulo 2, lá no versículo 13. Olha só o que a palavra do Senhor diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E uma outra palavra também se encontra em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. E aqui diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem sou eu? É o primeiro tópico desse nosso assunto, que tem como um tema: você é o que Jesus diz? Então veja só. Aqui, primeiramente em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo, ele nos diz que Deus começou uma obra em nossas vidas. Deus é o nosso Criador. Deus nos criou com um propósito. Deus, ele nos criou para um alvo, para chegar, para ir. Deus não simplesmente criou as coisas por criar e deixou criadas. Não, ele criou com um propósito. Criou a fim de realizarem. Por exemplo, quando ele criou as árvores, ele disse que produzissem frutas e também frutas que dessem semente. Então, tem frutas que dão semente e essas sementes servem justamente para plantar, para que a outra árvore dessa mesma fruta nasça e assim perseverando, né? E assim continuamente. Aqui no versículo 6 diz: estou convencido
de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus. A obra de Deus é um trabalho maravilhoso. Quando Deus ele criou, se a gente for lá em Gênesis, a gente vai ver, no primeiro dia, Deus cria a luz e as trevas, Deus faz separação, e aí a gente vai lá para o segundo dia, onde Deus cria o céu, onde Deus faz uma divisão, onde ficam águas embaixo, águas em cima, e aí a gente vai para o terceiro, quarto. Em todos os dias a gente vai ver Deus fazendo as coisas de uma forma ordenada, de uma forma organizada, cada coisa que complemente a outra. Cada coisa ia complementando a outra. A palavra aqui em Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Da mesma maneira como Deus, quando ele começou a criar o planeta, quando Deus começou a criar, e ele completou e ele concluiu a obra, também é conosco, também é com a gente dessa forma. Deus começou uma boa obra nas nossas vidas e ele vai completar essa boa obra. A palavra diz aqui: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, você é o que Jesus diz? Primeiramente, o tópico que nós estamos é quem sou eu? Então, em primeiro lugar, você deve entender, você deve compreender que você é uma obra de Deus em andamento e que vai ser concluída. Você é uma obra de Deus em andamento e que vai ser concluída. Vejam bem, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, em nós, Deus está fazendo uma obra, uma boa obra, e ele vai concluir, ele completará essa boa obra, como diz aqui, até o dia de Cristo Jesus. Então, quem é você? Nós somos uma boa obra de Deus em andamento que vai ser concluída. Segundo, Filipenses 2,13, a palavra diz aqui: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto realizar, segundo a boa vontade dele. Então, nós somos agentes, nós somos usados segundo a vontade de Deus. A palavra diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Novamente, nós vemos a expressão aqui em vocês e boa vontade, né? Em Filipenses 1,6 nós vemos boa obra, até porque a vontade de Deus ela é boa, né? Perfeita e agradável. Então aqui, Filipenses 2,13, nós somos esses agentes que manifestam, nós somos esses seres usados, essa manifestação do querer e do realizar de Deus de acordo com a vontade dele. E terceira palavra se encontra em Filipenses 3,20, e essa é não vou dizer que é a mais eficiente, mas vou dizer que é a que complementa e que dá o sentido inteiro. Filipenses 3,20 diz assim: a nossa cidadania, ou em outras versões diz que nós somos cidadãos. Veja só, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos cidadãos dos céus, cidadãos celestiais. Nós somos, eu e você, somos cidadãos do céu. Nossa pátria é o céu. Se você for ver capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 12 ao versículo 21, aqui na Bíblia que eu estou usando, que é a versão NVI, tem como título Prosseguindo para o Alvo. E eu vou só ler rapidinho para poder terminar esse primeiro tópico que tem como título Quem sou eu?
diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Deus seja sempre louvado. Como é bom receber uma notícia que traz esperança. Como é bom receber uma notícia que traz força, que gera a alegria no seu coração. Talvez você tenha se feito essas perguntas. Talvez você tenha tido essas dúvidas. Quem sou eu? Eu sou o que Jesus diz? Lógico, você é o que Jesus diz. Nós somos o que Jesus diz, o que Jesus afirma, o que Jesus determina, o que Jesus define sobre nós é o que nós somos. Jesus, ou seja, quer dizer, nós somos o que Jesus diz. E quem somos nós? Segundo a palavra de Deus, no primeiro tópico que eu coloquei como quem eu sou, quem sou eu, nós lemos Filipenses 1:6, e lá fala que nós somos uma obra em andamento e que será concluída. Nós lemos Filipenses 2:13, e lá diz que nós somos a manifestação do querer e o realizar de Deus, segundo a boa vontade dele. E nós lemos Filipenses 3:20, onde diz que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos celestiais. Somos participantes da pátria do céu. Que essa palavra crie raízes no seu coração. Que você possa compartilhar com outras pessoas. Que Deus possa te abençoar muito. É o que eu desejo e oro em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Que cada dia mais vocês busquem essa capacitação que somente Ele pode nos dar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Falou, graça e paz. Tchau.